Olá, pessoal, mais um M aqui para você. Hoje com nossa convidada também muito bacana, especial, formada em psicologia, psicanalista, com mestrado, doutorado em teoria psicanalista e pós-doc em psicologia clínica, supervisora clínica, professora universitária, minha grande amiga Ludmila Petrovski. É isso mesmo, Lud? O sobrenome acertei? Acertou. Bem-vinda, Lud, bem-vindo, meus companheiros. Davi Baia, Márcio Escudeiro, os dois aí, um diretamente de Portugal, na cidade do Porto. O Márcio que deveria estar em Miami, mas ficou preso aqui devido à quarentena, mas tudo bem. Tá, aliás, está um belo visu aí seu hoje. Hoje eu estou em Nova York. Um belo visu. Começando, então, o nosso M com aquela nossa sempre solicitação, não é, Davi? É isso aí, pessoal. Você que está acompanhando a gente, olha só, segundo os analytics aqui do YouTube, 98% das pessoas que acompanham a gente não são inscritas no canal. Como é que você pode assistir a gente e não ser inscrito no canal? Então dá essa moral aqui pra gente, assina o canal, aciona o sininho que está em algum lugar por aí, para você saber sempre quando a gente chama convidados especiais como hoje, que é a Ludmila. Ela é psicanalista, por que a gente chamou a Ludmila hoje, meu âncora, Márcio? Pelo seguinte, porque a gente entende que o Brasil está passando por um momento muito louco, muito louco. A gente poderia chamar um cientista político? Sim. Não poderia. Não poderia? A gente teria que chamar um tarja preta aqui para receitar a gente o que a gente tem que fazer, para onde é que a gente tem que gritar. Porque é o seguinte, será que os políticos estão muito loucos? Ou será que nós, meros mortais, estamos loucos e estamos projetando nos políticos aquilo que nós somos? É Boa. Isso que a gente vai responder ou não dentro desse programa. Se inscreve no canal para você saber. Boa, Márcio, bem-vindo, meu amigo. Eu não consigo mais falar nada. O Davi acabou de dar um nó na minha cabeça. Vou esperar a Ludmila me salvar. Lud, o que você tem a dizer? Está salvando gente. Desculpa, Sandro, te interrompi aí. Aliás, você deve estar salvando bastante gente nesse momento aí de quarentena, né? Porque a galera isolada, coisas loucas acontecendo, deve ter muita gente pirando. Lud, o que você tem a dizer nesse momento delicado que a gente atravessa aí de quarentena, do que o Davi falou, enfim. Diga lá, seja bem-vinda. Obrigado, galera. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A primeira coisa que eu tenho a dizer assim, Davi, você faz análise? Tô precisando. Entregou. Não, brincadeira. Sim, eu acho que dá para a gente falar que os políticos estão malucos, mas, bem, a gente elege o reflexo da gente, né? Então, acho que a nossa população não é muito parâmetro de normalidade, principalmente a população brasileira. Então, a gente elegeu quem representa a gente de alguma forma, porque faz parte do como a gente se comporta, né? Então, jogo democrático também, né? A gente não pode reclamar. Já tivemos de esquerda, direita, esquerda, e aí vai extrema esquerda, extrema direita. Complicado, de fato. Mas você tem recebido muita gente... a moda hoje... Quer dizer, a moda não. A necessidade hoje é a digitalização. Você tem atendido muitas pessoas, assim, via Skype, via conferência, né? Sei lá, solicitando algum tipo... O pessoal está carente, o pessoal está com medo. Você tem recebido esse tipo de solicitação? Sim, então, eu já atendia online, tá? Eu tinha o meu público presencial, normalmente, né, no meu consultório presencial, e eu já fazia atendimentos online para pacientes à distância, pacientes que não moravam no Rio de Janeiro e até pacientes que não são do Brasil. Eu já fazia esse tipo de atendimento. E depois que essa realidade se instaurou, mundial, né? A gente teve uma resolução do nosso conselho de que a gente não poderia mais atender presencialmente, então todos os meus pacientes tiveram que migrar para essa modalidade de atendimento. Então eu tive que fazer todo esse rearranjo, como todos os meus colegas tiveram que fazer. Então alguns pacientes conseguiram fazer essa transição
outros tiveram algumas dificuldades, tá? Então, todo o meu atendimento hoje em dia acontece online. Então, essa adaptação teve que acontecer de maneira rápida para alguns pacientes, de maneira mais gradual para outros, mas ela teve que acontecer. Dentro do que o Sandro te perguntou, Ludmila, você tinha algum planejamento de aumentar a sua oferta de consultas online, ou isso só aconteceu por causa dessa pandemia? Quer dizer, você tinha, assim, para algumas necessidades especiais, né, uma pessoa que estava ali distante, mas você já tinha pensado de alguma forma ampliar isso, ou foi só a pandemia mesmo que te obrigou a agir nesse caminho? Não, eu já tinha pensado em ampliar, na verdade, assim, a gente tem visto essa demanda aparecer, isso tem acontecido de uma maneira, assim, até bem interessante da gente repensar dentro das nossas técnicas, né, do que a gente vê ser a nossa teoria, a nossa técnica, né, tanto psicanalítica quanto psicológica de uma maneira geral. A gente precisa acompanhar as mudanças, né, tanto da tecnologia quanto das demandas das pessoas. Então eu já tenho observado essa necessidade, inclusive porque a gente tem visto muito essa mudança das pessoas mesmo, né, das pessoas saírem do Brasil e ir morar fora. Verdade. E como é que elas vão fazer análise com alguém de lá que fala outra língua? Será que ela consegue? Será que é a mesma coisa, né? Será que essa adaptação da língua vai ser confortável para ela fazer uma análise, né? Que é uma coisa tão íntima, tão importante que seja que o outro compreenda totalmente o que ela está dizendo. Então, essa demanda do atendimento online, né? Principalmente de alguém que mora fora, por alguém daqui, né? Do Brasil, inclusive a indicação é uma coisa muito importante na nossa área, né? Não é alguma coisa que você procura em qualquer lugar, né? Se é alguém de confiança, alguém que você sabe de onde vem, né? Então, como você tem muita gente mudando, né, saindo do Brasil, então a gente tem tido muito essa demanda, assim. Então, a gente já vem sentindo essa necessidade, a gente já vem conversado muito sobre isso dentro da psicologia, dentro da nossa área. Então, só que agora virou uma urgência pensar muito, né? Pensar em técnica, pensar em plataformas, pensar em tecnologias, pensar inclusive em técnicas mesmo, né? Como que a gente vai fazer isso da melhor forma possível em termos de ética, em termos de sigilo, né? Em termos de tempo, em termos de cobrança. Então, assim, né? Acelerou uma coisa que já estava acontecendo de uma maneira mais gradual. Mas muda, por exemplo, a parte, assim, a parte empresarial, assim. Por exemplo, a pessoa para ir no consultório, ela demanda tempo, ela demanda o translado, né? Ela gasta ou gasolina ou gasta a condução, né? Um Uber da vida, uma coisa qualquer, ou ônibus. Ela às vezes até gasta um lanchinho, uma coisa qualquer. Ela tem aquele tempo que chega no consultório, muitas vezes fica na sala de espera, às vezes não entra logo de cara, ainda tem esse tempo. E está com a pessoa, tá ali direto com a pessoa. Agora, sim, no online tem uma diferença, por exemplo, sem citar números, mas diferença de preço, porque uma vez que tira toda essa demanda, a pessoa não tem também o ao vivo que eu digo tá ali presencialmente, a consulta teve que se adaptar ou não? É a mesma coisa? Funciona da mesma forma? Só mudou o meio? Não, a princípio não tem diferença de valor, até porque é o nosso saber, né, que a gente está oferecendo, é a nossa técnica, é o nosso... tem todo um investimento que a gente faz, tá? A gente faz supervisão, a gente estuda, a gente tem todo um aparato que está por trás disso. E o tempo da que a gente está consulta é o mesmo, né? Exatamente, o tempo é o mesmo. Pelo contrário, né, a gente está vendo muitas pesquisas saírem agora, ainda bem que essas pesquisas estão saindo, de que cansa muito mais, inclusive, a demanda de atenção e de foco cognitiva para isso, né, para esse atendimento online é muito maior, tá? Então, não, a princípio o preço é o mesmo, não tem nada que justifique você cobrar menos.
O ambiente digital é muito dispersivo, né? Porque eu posso estar aqui falando com vocês, mas eu abro outra janela, vejo aqui o Google, vejo alguma coisa, vejo outra, respondo e-mail. Ou seja, é muito dispersivo. Para estudar e imagino para trabalhar. Você falando com o seu paciente, ele pode estar fazendo a mesma coisa, né? Ele pode estar aqui respondendo uma coisa, sei lá, abrindo outra janela. É complicado. Vendo alguma coisa no telefone, né? Para ele, mas para a gente, o nosso foco é total no paciente. E no ambiente aberto, né, do presencial, a gente tem mais foco. Uhum. Na verdade, para a gente é ao contrário, o foco ele é muito mais reduzido, então a nossa atenção ela fica muito mais canalizada, e isso cansa muito mais. É o que a gente tem visto nessas pesquisas. Davi, você fez já como é que fala? Tratamento psicológico para esse cara? Somente preciso. Né? Somente preciso. Ainda, não, porque eu ainda não resolvi meus grandes problemas. Estou no caminho ainda. Imagina, mas eu já fiz por 4 ou 5 anos. Eu vou contar até uma história para ilustrar a minha pergunta. Eu fiz, inclusive, não vou falar o nome da doutora, que já faleceu, que, aliás, eu também não sei se é Lívia ou Lígia, não vou falar o sobrenome, mas, enfim, que é em Ipanema, e era do lado do Chaica, antigo Chaica, que nem existe mais, para vocês verem como é que já tem tempo. E eu me lembro que quando eu comecei a terapia, eu tratei ela muito mal, mas não foi pouco, não. Eu tratei muito mal, eu não queria. Minha mãe forçou a barra na época, então, assim, eu me lembro que dela falar assim, eu citei o Chaica, porque ela virou para mim, quando eu dei a primeira patada nela, ela virou para mim e falou assim, você vai querer um milkshake, era bem famoso o milkshake do Chaica, você vai querer de que sabor? Aí eu falei, eu vim aqui para tomar milkshake. Ela falou, se você não quiser conversar, vamos comer, pelo menos a gente passa o tempo. Cara, essa mulher me conquistou, era uma velhinha que eu fiquei amando essa velhinha. Depois de 1 mês com ela, de tomar vários milkshakes, de comer de sanduba, de tudo mais, eu fiquei amando essa velhinha. Eu falei, não é que ela me conquistou? Isso é uma técnica, né, Lud? Ela não fez isso assim, só de boazinha que ela era, mas ela realmente foi um absurdo, porque eu fui muito grosso com ela. Fui muito estúpido, um ogro, um Shrek. Isso é uma técnica, né? Lud. Oi, né? É uma técnica. Na verdade, é a possibilidade ali de você flexibilizar e criar uma demanda a partir da criação de um vínculo, né? Mas tem que criar um vínculo primeiro, porque isso é muito comum, né? Você não tem a demanda espontânea do paciente, alguém impõe isso, né? Ou a mãe, ou a escola, muitas vezes, né? Então, é preciso primeiro criar um vínculo com o paciente para que uma demanda apareça e aí sim o trabalho pode acontecer. Ô Ludmila, isso aí que você falou da criação de vínculo, isso daí é o que as pessoas resistiam mais a oferecer seus trabalhos online. Seja terapias online, seja treinamentos online, existia uma demanda de mercado, as pessoas elas já queriam, já eram dispostas a recorrer online. Isso daí que você começou a falar, por exemplo, eu estou aqui em Portugal, vem muito brasileiro para cá, mas às vezes a pessoa de confiança dele está no Brasil. Então, já existia uma predisposição da pessoa, mas às vezes o próprio profissional, ele falava o seguinte, mas não existe uma criação de vínculo online, aí era muito difícil. E aí você perguntou se eu fazia terapia, mas enfim, eu não faço terapia, mas eu acompanho, os meus rabinos, eles estão online, pessoas de barba desse tamanho, de terno escuro, eles estão online. Assim, o cúmulo da resistência, que é um religioso, um ortodoxo, sabe? E online, até essa galera tá aí, tá online, tá na nuvem, tá ao vivo, tá on demand, tá em podcast, tá em tudo quanto é lugar. Assim, como é que isso está hoje para os seus colegas? Eles já se renderam já online ou ainda tem um certo preconceito de peraí, a Ludmila atende online, não sei, isso não tem vínculo, ou não, já foi, já abriu a porteira, como é que está isso hoje? Pergunta boa! Então, essa palavra ortodoxia é uma palavra maravilhosa, porque a gente tem isso dentro da psicanálise também. Eu ouvi há pouco tempo na sociedade que eu faço parte exatamente isso. Há pouco tempo antes dessa história toda da pandemia acontecer. Eu vi exatamente isso. Essa história de análise online não existe. Isso aí não é psicanálise.
E agora, né, e há pouco tempo, né, quando isso começou a de fato virar não tem opção, ou você faz assim ou você não faz, né? E aí eu tô começando a ver essas mesmas pessoas tendo que se render, tendo que fazer, e eu fiquei, né, então, né, como é que faz, né? Não, se o cara não mudar agora, ele não consegue trabalhar. Como é que ele vai atender hoje, no momento de quarentena? Não tem como. Não tem. E você não tem nada em nenhuma literatura, em nenhum lugar, de nenhum autor super reconhecido, né, que diga que não pode. Por que que se cria essas resistências, essas regras, é uma rigidez que é pessoal. É uma resistência pessoal que é difundida, é falada simplesmente por uma dificuldade pessoal. Mas sabe onde é que eu acho que criou o preconceito? É porque a gente tinha uma expressão muito à distância. Por exemplo, terapia à distância, treinamento à distância. Ensino à distância. Ensino, exatamente, EAD, cara, ensino à distância. EAD. Mas o à distância era aquela coisa impessoal, porque era por carta, né? Você mandava os seus exercícios numa carta. Hoje você abre uma câmera, que distância tem? Você está olhando a pessoa, né? Você está reconhecendo o body language da pessoa. Caiu um copo ali que a gente acabou Foi a tampa da caneta. Vocês não estão enxergando aqui. Desculpa, Davi. Eu sou também, a gente ó. está tão junto que até escuta o barulho da caneta caindo ali, da tampa e tal. Olha, isso daí na psicanálise é muito revelador. Você ficar mexendo assim com a tampa da caneta, isso aí depois a Ludmilla vai falar. Eu não queria dar spoiler, Márcio, mas o negócio é mais sério que você pensa. Falho. Mas, enfim, Ludmilla, a questão é que não tem mais o à distância é um termo errado, que leva a gente a conclusões errôneas, precipitadas. Se você abre uma câmera, está vendo o body language, está olhando olho no olho, que distância é essa? Você não pode tocar na pessoa, mas em quarentena até não parece uma ideia ruim você não tocar na pessoa, né? E você não toca na clínica, então... Exatamente, exatamente. Adorei isso que você falou, Davi, achei sensacional, uma coisa que eu nem tinha pensado, né, nesse termo. Termo à distância, achei que faz muito sentido, adorei, viu? Essa é uma característica do Brasil, quer dizer, dos brasileiros e das nossas associações, enfim, ou é algo que acontece no mundo inteiro? Você tem notícia de como é que isso se passa lá fora? Porque a gente tem a tendência também a achar que aqui é tudo muito atrasado, né? Mas como é uma coisa muito mais conceitual, pode ser que seja uma situação global e não local. Olha, é lógico que essa ortodoxia, essa coisa mais rígida, isso você vai ter em todo lugar. Mas aqui no Brasil a gente tem uma característica muito específica, tá? Que é como é que eu vou chamar isso? Que é uma tendência a simplesmente reproduzir discursos. A gente não digere muito o discurso que vem de fora. A gente simplesmente reproduz, sabe? Então, o que acontece, né? Isso eu falo muito para os meus alunos, para a galera que eu supervisiono. A gente não tem aqui, por exemplo, uma psicanálise brasileira. A gente tem a psicanálise inglesa, a gente tem a psicanálise francesa, a gente tem a psicanálise argentina, a psicanálise italiana. Então, o que a gente faz? A gente pega a psicanálise italiana e a gente estuda a psicanálise italiana. Aí a gente reproduz. A gente tem aqui, principalmente, a gente pega muito a psicanálise francesa, né, que é a psicanálise do Jacques Lacan, que aqui é super famoso, né, ou a psicanálise mais ortodoxa alemã, né, freudiana, e a gente reproduz. A gente reproduz muito, mas a gente digere muito pouco. Então, essa tendência mais rígida a dizer pode, não pode, vem muito daí. Entende o que eu estou querendo dizer? Ao invés da gente digerir e a gente adequar as coisas à nossa realidade, né? A gente digere, vê o que faz sentido, o que não faz, o que não faz, a gente joga fora, né? E o que faz sentido, a gente adapta? Não, a gente simplesmente reproduz discurso. Então a gente fica numa coisa muito repetitiva. Característica específica, porque o brasileiro tem essa tendência, né? A gente fala, acho que para todos os mercados e até para o próprio povo, o próprio pensamento da nossa cultura, a gente sempre valoriza mais o que vem de fora. E isso é uma característica do brasileiro. É uma coisa muito paternalista, né? A gente tem isso na nossa história, desde lá do Casa Grande Senzala, que eu adoro, porque eu acho que é muito isso, né? É o Antônio Conselheiro, Tiradentes, a gente precisa de um pai. Então a gente a gente precisa de um pai. Então a gente ou Freud pai, ou Lacan
e a gente reproduz e é isso. Então, se alguém diz, olha, não pode fazer online, a gente vai lá e baixa a cabeça e segue. Então, e falando das nossas mazelas ainda, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente chegou a comentar no programa passado, e agora não lembro qual foi. Se vocês puderem nos ajudar, assistam todos eles e nos digam aqui qual foi o programa, né? Eu vejo que as pessoas estão, além de muito apreensivas, elas estão muito carentes. Esse isolamento social gera uma carência nas pessoas. Elas precisam de contato, né? Precisam de bater papo. Esse distanciamento está deixando a galera meio isolada e entristecida. Além disso, eu tenho visto também muita gente já ou tendo algum tipo de comportamento diferente do habitual no sentido da cabeça, né? Pessoas mais nervosas, mais tensas, mas já tem gente, e eu conheço algumas pessoas que aparentemente tinham uma vida tranquila e já caminham para um distúrbio de ansiedade, já sabe, estão precisando mesmo de ajuda. Eu queria saber se você já começou a perceber essa situação acontecendo nas pessoas, se de fato essa quarentena, esse isolamento aumentou essa demanda para você, e claro que tem os seus clientes, né? Mas deve ter também gente indicada que você nunca havia atendido anteriormente e que por conta da quarentena, por conta desse isolamento social, foi te procurar. Isso de fato está acontecendo? Você consegue ter uma temperatura dessa situação? Olha, que acontece? A gente tem muita coisa, a gente toma muito cuidado com esses panoramas muito gerais, tá? Porque cada paciente vai ter uma resposta patológica diferente. Então, como que eu prefiro responder a tua pergunta? A gente vê uma piora significativa em alguns quadros por causa do enclausuramento, tá? Pessoas que tendem a ter uma ansiedade muito grande, por exemplo, em relação a distúrbios do medo, por exemplo, síndrome do pânico, as fobias em geral, tendem a piorar nessa situação, esses quadros, tá? Mas, em compensação, as pessoas, por exemplo, que têm alguma, como é que eu vou dizer? Pessoas que se sentem desconfortáveis, né, de sair de casa, pessoas que não gostam do trabalho, por exemplo, as pessoas que se sentem desconfortáveis em se forçarem a estar no meio social, o que tem sido muito comum esse tipo de personalidade hoje em dia, principalmente nos jovens e jovens adultos, né, essa faixa aí de 21 a 35 anos, mais ou menos, a gente tem visto uma galera meio antissocial, entre aspas. É uma galera que está aliviadíssima de não ter que sair de casa, de não ter que dar desculpa para sair. É uma galera que está, assim, torcendo para a pandemia continuar. Jogando FIFA Soccer, jogando Counter-Strike. Sério, nunca se viu tanta gente jogando videogame como se vê agora, consumindo videogames, né? Posso estar enganado, mas eu vi dados recentes falando que videogames é um dos... Venda, o comércio dos games, de jogos, aumentou muito. Absurdamente. Mas, até dentro desse perfil, Ludmila, esse comportamento, e aí eu não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Quer dizer, se o cara que já tem esse comportamento de se isolar, incentivado a se isolar mais, isso também não pode gerar alguma coisa lá na frente que não seja boa para essa pessoa que tem já essa característica? Pode, mas a gente não trabalha com a priori. A gente não pode dizer, olha, isso vai dar problema. Uhum. A gente não pode trabalhar dessa forma. A gente não pode dizer que isso... eu não posso prever o problema, né? Mas, assim, só fechando um pouquinho a tua pergunta anterior, que eu acho isso legal da gente falar, a convivência em família está piorando muito a galera. Eu acho que isso mais do que a ideia de ficar... sério, mais do que ficar preso, né, no sentido do enclausuramento, porque muitos dos problemas, né, que você vê da ansiedade, né, dos aspectos depressivos mesmo, começam em casa, no convívio, né, no vínculo familiar. Agora você imagina, né, eu tenho muito paciente assim, tá,
que começa a melhorar justamente porque começa a ganhar uma certa autonomia e conseguir sair de casa. E aí tem que voltar. E conviver com essas... Né, com isso que estava gerando toda a ansiedade, todo o aspecto depressivo. E isso tem sido muito complicado. Eu tenho conversado muito com os meus colegas que tem sido o maior, assim, né, se a gente puder pensar numa porcentagem, 70%, assim, né, das piores clínicas tem sido o intenso convívio familiar. Interessantíssimo. Vai, Davi. Todo mundo aqui quer fazer pergunta. Dos 3 falando. Vai lá. Nossa preferência para o nosso correspondente internacional, diretamente da cidade do Porto. Vai lá, Davi. É que você estava falando de depressão, e a depressão, de um tempo para cá, ela deixou de ser uma patologia, ela virou meio que um adjetivo, uma coisa assim, eu tô meio depressivo. A pessoa não sabe explicar mais ou menos qual é a condição que ela está, se ela está triste, ela está ansiosa, ela não quer jogar toalha, ela fala que está meio depressivo, assim. Hoje em dia, a gente realmente tem mais pessoas depressivas ou vocês conseguiram diagnosticar mais pessoas depressivas ou vocês... o que eu quero dizer? As pessoas, elas realmente estão mais depressivas ou foi vocês que mudaram o algoritmo de quem que é depressivo ou não? Vocês que mudaram o sarrafo ou como é que funciona isso hoje? O que é dado, o que é opinião, como é que está isso? Não, a culpa não é nossa. Para aumentar a demanda, Pois é. Falar em algoritmo para a gente é ótimo, né? Oi? Do que você está falando? Não. Aliás, você me deu uma deixa, depois eu tenho uma pergunta boa, vai lá. Na verdade, primeiro, né, depressão não é a mesma coisa que tristeza. Realmente a galera confunde muito isso, né? Ao invés de falar que está triste, fala que está deprimido. Depressão é um diagnóstico e que, inclusive, tem várias subdivisões, tem vários tipos de depressão no DSM, tá? Assim, né? Na verdade, a gente pode tanto dizer que aumentaram porque, assim, existem várias discussões a respeito disso. Será que existe realmente mais pessoas deprimidas? Acho que eu vou colocar dessa forma. É uma discussão, tá? Um debate. Será que existem pessoas mais deprimidas? Será que realmente dá para a gente dizer que aumentou o número de diagnóstico de pessoas deprimidas? Ou será que existem muitas pessoas que não suportam mais lidar com a tristeza? Entendeu? Eu acho que é esse o debate que a gente tem hoje em dia. Será que a gente tem muitas pessoas muito frágeis que não conseguem lidar com a tristeza, e aí a gente chama essas pessoas de pessoas deprimidas? Ou será que, de fato, a gente está dentro... e aí é como se eu estivesse aqui, né, no campo do entendimento psicanalítico, e aqui a gente está dentro de um entendimento mais psiquiátrico, de diagnóstico mesmo, tá? No final das contas, a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando de número, mas são 2 entendimentos diferentes. Tá? É um debate que a gente tem muito importante no nosso campo. Ô, Lúdia, aproveitando aí o gancho, a gente está falando muito das áreas, né? Qual a diferença de psicologia para psicanálise? Assim, uma coisa bem básica para deixar também o público por dentro, né? Bem legal, assim. O que se trata o campo de um e da outra? Não é nada básico, tá? Mas tentar tornar básico. Tentar ser mais sucinto, digamos assim. Na verdade, a gente tem... a psicanálise, ela é a ciência criada pelo Freud, tá? E a psicologia, ela é um derivado, na verdade, né? A gente sempre teve a psicologia, a psicanálise, ela é a ciência criada pelo Freud, é uma clínica, na verdade, né? Uma teoria da clínica, que é especificamente a ciência do Freud, né? Que foi criada a partir do Freud. A psicologia, ela tem vários tipos, tá? Tem a psicologia esportiva, tem o RH, tem a psicologia ocupacional, a psicologia é muito vasta, tem muita coisa, tá? E assim, hoje em dia, né, você tem dentro da psicologia a psicologia clínica, tá?
E aí, dentro da psicologia clínica, você tem técnicas da clínica. E aí você tem gestalterapia, TCC, né, teoria cognitivo-comportamental, você tem a Reichiana, você tem a Jungiana, e aí as pessoas incluem a psicanálise como um dos tipos de psicologia clínica. Só que, na verdade, a psicanálise foi muito anterior foi quem criou a psicologia clínica, digamos assim, né? Então, foi a psicanálise e aí todas as psicologias clínicas, entendeu? Mas é como se fosse um ramo da psicologia clínica. Legal. Já que você falou Freud, eu vou citar aqui rapidamente eu vou abrir aspas para o Freud rapidamente, que ele diz que o amor próprio do homem foi ferido 3 vezes em sua história. A primeira é perceber que nós não somos o centro do universo. A segunda é descobrir que descendemos dos macacos. E a terceira, o grande desafio da psicologia moderna. O homem não é mestre de si mesmo. E aí ele fecha aspas, mas esse artigo é bem interessante, que a gente está falando de psicologia e psicanálise. Ele coloca que a tarefa da psicanálise é mostrar a existência do inconsciente. E agora vai a pergunta. Aí vai para todo mundo, não vai só para ela não, para não deixar ela na berlinda também. Vocês não acham estranho que essa sociedade que promove pesquisas sobre a felicidade seja uma fábrica de neuróticos e deprimidos? Pergunta ficou para os 3, gente, aí. Aproveita aí que agora... Davi, ó. Vou beber água. Não, é sério. Virou um negócio, né? Virou um business também, né? Sem dúvida. Virou business, Existe uma fábrica de neuróticos e deprimidos. Primeiro, a gente vive num mundo com imensas possibilidades, né? Desde as possibilidades assim que hoje a gente mora numa casa que tem um banheiro do lado do quarto, isso nem um rei na Idade Média tinha. E aí você cria outras possibilidades, como possibilidades que a gente está falando hoje online, ou seja, você vive melhor, você trabalha melhor, você estuda melhor, e aí você tem um mundo de possibilidades que o indivíduo fala assim, tá, mas como assim eu não consigo fazer tanto dinheiro quanto eu queria? Como assim eu não consigo achar a namorada que eu queria? Como assim eu não estou trabalhando no que eu queria? Ele se vê num mundo que tem tanta coisa, e aí ele não consegue acessar essas coisas, e aí você pode criar, enfim, explicações socioeconômicas e tudo, mas a pessoa fala, existe possibilidade, como é que eu não consigo? E aí você liga a televisão, a televisão só te vende notícia ruim, você vai no Instagram, tá todo mundo feliz, a grama do vizinho parece que é sempre mais verde. Então, é muito fácil vender coisas neuróticas, né? O cliente do neurótico, ele está muito aberto a consumir esse tipo de coisa. Eu estou aqui falando, pensando e jogando ideias. É isso mesmo? É isso mesmo, eu concordo contigo. Se você vê o que acontece na mídia, é que as pessoas criticam os jornalistas, mas é que, na verdade, a mídia é um negócio, né? Eles precisam gerar lucro. E a galera consome notícia ruim. É uma tendência que a gente tem, mas eu não consigo também te dizer o porquê, né? Mas é uma coisa que existe. E o cenário global é um cenário muito esquisito, porque a gente está caminhando, né? E isso aqui é um negócio bacana, porque a gente está falando aqui estava falando de depressão. Muitos especialistas e aí na área de economia estão dizendo que o mundo se encaminha para uma grande depressão. Olha que loucura! Então, a gente passa aí desse cenário de problemas econômicos graves e pode entrar num problema muito maior, que até o mundo está ficando deprimido. A gente tem que, na verdade, se reinventar como sociedade, repensar aí uma série de coisas. Economicamente, a gente já está repensando, mas talvez a gente tenha que pensar coisas comportamentais nesse momento, porque isso que está acontecendo hoje, além de um problema econômico, além de um problema de saúde, é um problema comportamental. A gente se viu aí na necessidade de mudar completamente os nossos hábitos. E olha que eu sei que mudança de hábito é muito difícil, né? Acho que a Ludmila vai poder explicar um pouquinho para a gente como é que é essa coisa do hábito, mas eu acho que o hábito é uma das coisas mais complicadas de mudar. Eu já li alguma coisa sobre isso, eu não sou especialista, mas eu
de ouvir falar, tenham essa sensação de que o hábito de você levar o cigarro na boca é tão difícil quanto o da própria substância que te deixa ali viciado. Então não tem o hábito de tomar o cafezinho, fumando cigarro. Então tem uma série de hábitos aí que a gente tem muita dificuldade de mudar. E aí, corroborando aí com o que você falou, Davi, a gente vê esses hábitos tão incríveis de pessoas no Instagram, nas suas lanchas, né, nos seus aviões incríveis e tal, e a gente fica ali naquele mundinho que pra gente é um mundinho esquisito, né? E acaba deixando a gente tão deprimido quanto o mundo deve ficar daqui a algum tempo. Eu acho que repensar comportamento é algo que a gente deve fazer junto com repensar a questão de saúde, repensar a economia, a gente tem que repensar a todo momento. Também concordo. Aliás, pegando esse gancho aí, eu separei outra coisa interessante, que é do Foucault, né, que ele falava do conceito de normalidade. E aí ele questiona esse conceito, dizendo que existe uma confusão entre o que é normal e o que é correto. Porque quem determina os limites da normalidade numa sociedade? Né? Então, eu acho que isso é interessante, porque até com a polarização que a gente vive muito, recentemente tivemos agora aí a demissão do Moro, que é o assunto mais falado em tudo quanto é veículos de comunicação e tudo mais. Aí você vê que aumenta ainda mais a tensão, e até dentro da própria galera que apoiava, né, no caso do Bolsonaro, um lado agora partiu esse lado também, agora dentro desse lado tem outra polarização, criou mais uma polarização dentro de uma polarização, quer dizer, uma coisa muito louca. Então, assim, a gente vive tempos difíceis, né? Tempos esquisitos, porque o que é ser normal? Né? Normal nem sempre é correto. E aí vem o Foucault aí, tá? Por favor, me ajudem, que eu tô pirando, esse papo tá muito cabeça. É o piro, gente, não dá. Eu puxo o assunto. E aí vem Foucault aí, ótimo. Vem o Foucault aí para piorar a situação aqui, falando. Gente, ajuda aí. Essa mudança de hábito. Desculpa, Sandro, é que você falou uma coisa que me lembrou. A gente falou de mudança de hábitos, falou da questão da normalidade. Eu queria perguntar para a Ludmila se você acha que essa adaptação que a gente está sendo obrigado a fazer agora, né? Quer dizer, trabalhar fora do ambiente corporativo, de lidar com pessoas no dia a dia, isso também, como você disse, é parte de solução de problema de muita gente. O cara vai para o trabalho, desliga um pouquinho dos problemas que ele tem em casa, e aí tem uma outra convivência. Mas a gente estava vendo e conversamos com alguns empresários, né, com pessoas aí que geram muitos empregos, têm grandes estruturas. Eles têm tido uma eficiência muito grande desses funcionários, né, desses colaboradores, nas suas casas. E eu imagino que com essa redução de gasto que está havendo, né, o cara reduz aí o cafezinho, a impressora, a energia. Eu acredito que lá na frente, se o cara está tendo uma performance boa, não faz nem muito sentido ele voltar com aqueles custos todos que ele tinha anteriormente, que não são mais justificáveis, né? Assim, o cara conseguiu manter ali um bom padrão em casa. Então é possível, e aqui também não é nenhuma futurologia, é possível que algumas empresas mantenham de alguma forma os seus colaboradores em casa, já que eles estão mais produtivos. Alguns disseram que estão mais produtivos, já nem é questão de produzir a mesma coisa, melhorou a produtividade. E será que isso também não pode? E aí não é só o entendimento, assim, esse comportamento que a gente está observando hoje, que provavelmente pode se estender, será que ele não vai gerar também alguma coisa futura que a gente tem que já ficar preparado para entender? Um dos casos é esse que você citou. Isso era uma válvula de escape. O cara está no ambiente de trabalho, tirava ele de casa, tirava ele dos problemas. Agora, ele não indo mais para o trabalho, será que não vai aumentar também essas situações aí voltadas nesse sentido? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, bom, deixa eu só a primeira coisa. Sandra, essa citação aí não é do Freud, tá? Não sei de onde que você tirou, mas na verdade foi Lacan que falou isso. Opa, desculpa então, desculpa. Aspas pro Lacan, então. O que acontece? O Lacan ele vai falar justamente que a terceira ferida narcísica foi o Freud que causou, tirando o homem do lugar de saber a respeito da própria consciência, né? Quando o Freud vai dizer que a gente tem o inconsciente, a gente não é senhor da nossa própria
da nossa própria morada, né, do nosso próprio consciente, tá? E o que eu acho interessante, só para contribuir para a discussão de vocês, assim, trazendo essa própria ideia do Foucault, do que é a normalidade, né? Por que a gente precisa do conceito de normalidade? Porque o que o Foucault vai dizer é que quando a gente diz o que é normal, tudo que está fora do que é normal é louco. Então, quando a gente produz o conceito de normalidade, a gente também produz o conceito de loucura. Então, quando a gente pensa em felicidade, o conceito de felicidade, a gente também produz o conceito de infelicidade. Então, todo mundo que está fora do ideal de felicidade que o capitalismo vende é um grande infeliz. Então, a ideia de depressão, né, a ideia de infelicidade, que todo mundo, né, nunca está satisfeito, todo mundo precisa de mais e mais e mais, é uma grande produção do conceito de felicidade que o capitalismo tenta vender. Que o Instagram vende, né, que os blogueiros vendem, enfim. Só para contribuir um pouquinho para a ideia do que vocês estavam falando, que eu acho que tem um pouco a ver com o que o Sandro trouxe. E isso que você falou, Márcio, eu tenho pensado muito nisso, tá? Eu acho que as pessoas vão ter que repensar a forma com que se faz negócios, a forma com que se trabalha, porque as pessoas estão trabalhando melhor, as pessoas estão se vendo mais produtivas, tá? Para que você vai alugar um espaço, né? Gastar dinheiro com o aluguel do espaço, por exemplo, se você tem todo mundo trabalhando home office e produzindo, inclusive, mais, de uma maneira mais econômica. Eu acho que as coisas vão ter que se rearrumar. Eu vejo muito por mim, inclusive, né? Eu tenho um consultório que eu tenho grupos de supervisão, tá? Eu dou supervisão, eu tenho 4 grupos de supervisão atualmente, e eu tô vendo... eu tenho 2 grupos de supervisão agora que entraram pessoas de São Paulo no grupo de supervisão. Então, eu já estou vendo que um grupo de supervisão, pelo menos, ele vai ficar acontecendo online. Ele não vai mais acontecer no consultório. E como é que vai ser isso? Né? Será que eu vou passar a ter, então, um grupo de supervisão online e eu não vou ter mais o grupo de supervisão no consultório? Ou eu vou abrir outra supervisão no... Entende? Será que todos os meus pacientes vão voltar para o consultório? Ou será que alguns pacientes vão preferir ficar online, mesmo morando perto do consultório? Como é que vai ser isso? Né? Eu acho que isso vai realmente ter que ser repensado. Deixa eu ver um papo... Desculpa, Sandro. Não, pode continuar. Um papo também cabeça aqui agora. Porque essa digitalização... Sandro está muito cabeça hoje. Hoje eu não sei por quê. Hoje eu entrei numa legal. Eu estou tomando água, gente. Isso aqui não é vodka, não é nada. Isso é água mesmo. É água, não pode beber. É que a gente não pode. O YouTube não deixa beber. Não deixa beber. Não deixa água. Então é água. Poxa. Então, o Davi toma água com limão aí, toda hora aparece água com limão. Então não é. Mas assim, sei lá, você falando, aí eu entrei nesse papo cabeça de novo. Porque com a aceleração... então, gente, desculpa. A sua presença, e pode me corrigir à vontade. Corrija muito. Sempre que, se eu citar errado, pode me corrigir. Normal, às vezes a fonte não é tão precisa. Mas, assim, com essa aceleração do meio digital, e aí trazendo Bauman para a conversa, né, da modernidade líquida, você não acha que, de repente, acelerou também essa liquidez que o Bauman traz, que propõe, da modernidade líquida nas relações pessoais e também nas profissionais, uma vez que o digital é mais líquido, sei lá, posso estar pirando na pergunta, mas eu acho que é muito fluido, é muito sensível. Enfim, o que você acha, Lud? Ou eu estou realmente pirando? Eu não sei. Eu acho que talvez pelo contrário. Talvez mesmo? As pessoas sintam mais necessidade ainda de vínculos mais estáveis a partir de agora. Sim, mas no digital também? Eu acho difícil você dizer. Eu acho difícil, Sandro, porque quando você diz que a relação digital ela é líquida, você está desqualificando a relação digital como uma relação. Eu vou tentar dar uma pitada aqui, ver se funciona. Vambora. As pessoas diziam, antes da pandemia, que a galera estava se isolando por causa das redes sociais, porque não
tinha mais a necessidade do contato físico, não tinha mais a necessidade da presença, e que o cara resolvia a vida dele, a vida social dele ali no Facebook, no Instagram, e seja lá onde fosse, né? E a gente está vendo com a pandemia muita gente no sentido contrário disso. Cara, cadê meu amigo que eu não consigo encontrar? Né? Cadê aquele abraço que eu não ganho? Será que não é isso aí que o Santos está levantando essa bola? E aí eu estou aqui tentando dar uma pitada de alguma coisa para ver se a gente consegue temperar essa salada. Mas me parece que não é tão verdade que a galera curtia ficar isolada, não. Era só um mecanismo ali de aproximação que talvez desse até uma proximidade, porque não dá para você estar todo dia e toda hora com teu amigo, mas na rede social dá. E eu acho que era, na verdade, o contrário, entendeu? E a falta que faz a presença, eu acho que ela ainda é muito latente. Eu acho que ninguém quer ficar distante e conversar através da telinha do computador. Eu acho que quando a gente diz isso, que essa aproximação digital, na verdade, não é uma aproximação, a gente está caindo naquele outro discurso que a gente criticou antes, né? Aquele discurso rígido de que a distância, né, como o Davi falou, eu acho que isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes, e isso é uma característica, né, da adolescência, por exemplo, de hoje em dia, né, de uma relação de Twitter, por exemplo, muita amizade de Twitter, muita amizade de Instagram, e a gente via numa coisa meio saudosista de, no meu tempo a gente não tinha isso, e isso não é uma relação de verdade. Eu acho isso muito perigoso, a gente está desqualificando a relação desse adolescente, dizendo que isso não é uma relação de verdade. E não é. Pode ser uma relação extremamente profunda. Para esse sujeito ali, pode ser extremamente profunda, pode ser extremamente agradável e importante, pode ser, inclusive, mais acolhedora do que a relação que ele tem em casa. E a gente vê isso muitas vezes no consultório, tá? Essas relações virtuais a gente desqualifica, mas, na verdade, acolhem, são extremamente profundas, extremamente importantes e salvam ele de situações extremamente ruins e violentas no meio familiar. E ele tem mais acesso, né, Ludmila? Porque antigamente ele ficava restrito ali ao bairro dele, aos vizinhos, né? À escola. E hoje ele tem uma amplitude considerável, porque rede social o cara fala com o outro lá no Japão. Se o cara tem condição de ter uma língua aí, um inglês, que é uma língua mais universal, ele consegue falar com gente praticamente no mundo inteiro. Exatamente. Então, ele sai daquele mundinho dele ali e amplia as possibilidades de uma maneira que a gente não tinha antigamente. Com certeza. E é melhor isso, Márcio, do que ele ficar totalmente isolado, sem tipo de comunicação nenhuma com ninguém. Se é um sujeito, por exemplo, muito retraído, que não consegue se comunicar, né, não é uma pessoa comunicativa do lado de fora, né, na escola, por exemplo, ou é isso, né, não consegue ir para um bar todo final de semana, mas tem ali algum tipo de troca de afetividade, quem somos nós para desqualificar isso? Né? Então, acho perigoso a gente cair nesse discurso, sabe? Você vê que a gente conversa com diferentes profissionais aqui no nosso M e sempre a gente acaba entrando numa armadilha que é o seguinte: em determinado momento da conversa, a gente entra numa coisa de que o online ele é um ofensor do offline. E não precisa ser, e não é para ser assim. O online e o offline, eles são para ser integrados. A mesma coisa. Exato. O online ele pode exponenciar, não sei nem se existe essa palavra, mas ele pode multiplicar quem você realmente é. Então, às vezes, se você era uma pessoa, por exemplo, você contava piadas no teu bairro. Poxa, agora você pode fazer um stand-up comedy online e ter 800 pessoas te assistindo. Então, assim, o online ele precisa ser entendido como uma forma de que, ok, você não precisa ser uma pessoa diferente, você pode ser quem você realmente é e utilizar o online para colocar um pé no acelerador. E isso vai te criar muita oportunidade. Você vê o seguinte, antes de você ter o online da forma como realmente como é que as pessoas poderiam bater um papo sobre a mente humana? Pô, sei lá, as pessoas nem conheciam, vai conversar com o tio, com o avô, com alguém que conhece, não tinha conexão com essa pessoa. Hoje em dia você entrou aqui nesse vídeo, botou aí nos comentários, você já está participando de uma conversa, entra no Twitter, então assim, existe tanto acesso hoje, existe mais tanto acesso
que eu tendo a ver com uma visão mais positiva, dessa coisa de que o online ele está aí para você conseguir ser quem você realmente quer ser. O offline ele podia te reprimir. É aquela coisa, de novo, eu não gosto, eu acho que sempre vai ter espaço para o futebol com a galera, eu acho que sempre vai ter espaço para a cerveja, eu acho que vai ter sempre espaço para nós quatro, a gente se reunir e a gente bater esse papo presencialmente, mas hoje seria impossível. Uma que eu estou em Portugal e outra que está todo mundo em quarentena. E a gente não precisa deixar de se encontrar, né? O online ele está aí para isso. Então, novamente, eu não sei se você concorda, Ludmila, com essa visão positiva, mas eu tenho uma visão de que, caramba, isso é incrível, é uma ferramenta. A gente pode usar para o mal, porra, Deep Web está aí para isso, mas a gente também pode usar para o bem, que é você abrir uma câmera, estamos aqui no YouTube conversando. Então, e eu tendo a acreditar que o ser humano ele procura mais o lado positivo. Ele pode até cair, errar e tudo, mas ele tende a querer fazer o bem. E estamos aqui tentando. Você acha que isso é uma visão muito ingênua ou você acha que é mais ou menos isso mesmo, Ludmila? Eu concordo com a maior parte. Eu não sei se a gente vai sempre entender o bem. Sempre não. Sempre é um negócio... Essa é a parte que eu não acredito também, porque senão os jornais vendiam muito menos do que vendem hoje com o conteúdo que apresentam, né? Mas eu acho que eu concordo, a outra parte eu concordo totalmente, Davi. Eu acho que se a gente puder tirar alguma coisa dessa história toda, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o quanto o online, o quanto a tecnologia pode aproximar e não afastar, como as posturas mais ortodoxas tentam vender, né? Que afasta, não, pelo contrário, o quanto a gente pode usar como uma ferramenta, exatamente como você está colocando, e o como a gente vai usar depende da gente, não da ferramenta. A gente é ativo nesse processo, é a gente que vai escolher. A gente, como profissional, por exemplo, como analista ou como psicólogo, a gente vai escolher como a gente vai usar essa ferramenta para ajudar o paciente ou para outra coisa. Mas é a gente que vai escolher. Agora, vilanizar a ferramenta, aí eu acho uma grande ignorância, né? E eu acho que isso para qualquer profissão tem que ser... Eu acho que bom que está sendo discutido isso, que bom que hoje em dia a gente pode já conversar sobre isso de uma maneira mais aberta, porque eu acho que esse é o caminho, né? Qualquer tipo de ferramenta. Que bom que agora essa parte, né, online está virando uma discussão mais interessante. Gente, olha só, a gente tem 2 momentos, Lud. Que tinha um momento, agora temos 2 momentos no programa. O primeiro momento é o momento merchan, que a gente tem sempre um merchan para fazer de alguma coisa, ou de um livro. No caso de um portal, nosso amigo é CEO do Flickrs, e tem esse momento. No caso de portal é bom demais. Não é? No caso de um livro, de um portal. Enfim. No caso de um Foucaultzinho, de um Freud. De um Freud, e por aí vai. E tem também o momento Forrest Gump, que é o momento que o nosso amigo Márcio vem com histórias. Hoje, Vamos ter momento Forrest Gump hoje? Eu acho que hoje, eu acho que não, eu não sei. Assim, posso pensar em coisa aqui. Mas vamos falando de outras coisas, que aí eu vou ver se eu consigo achar. Porque tem que ser mais, né, cara? Para não fugir do padrão. A gente já falou de gorila, já falou de jacaré. E aí tá precisando de um bicho aqui qualquer que eu posso pensar em alguns minutos aqui. A gente fala de outra coisa, falar de... Gente, então o momento cultural aqui vai nessa aqui no Tudo que é Óbvio. Esse livro é bem interessante. Entendeu? Tá dando para... Opa, tá meio difícil aí, né? Tá ficando embaçado. Entendeu? Mas enfim, esse livro é bem legal, do Luca Watts. Tudo que é óbvio desde que você saiba a resposta. Como o senso comum nos engana. Fica a dica aí, é bem bacana esse livro, bem legal. Agora apareceu. Bem legal, vale a pena, um livro, que você maratona, né? A expressão, digamos assim, hoje em dia todo mundo na Netflix, é um livro que você começa a ler, dá vontade de comer o livro, assim, é muito bacana. Então fica a dica aí cultural. Eu vou aproveitar então, Sandro, já que eu consegui pegar alguma coisa aqui, mas é muito curtinha e a história é meio batida já, mas é uma realidade. Bora, a gente está no momento lagarta da vida, né, cara?
A gente vai entrar lá no nosso casulo, que é o que está acontecendo, e a gente tem que se reinventar lá dentro, cara. Tem que se reinventar. E a ideia de se reinventar é você sair melhor do que entrou. O lagarto é um bicho feio pra caramba, né, cara? Cheio de patinha lá, um bicho até nojento, mas sai bonito, né? Sai voando. Então, é uma borboleta. É uma borboleta incrível. Então, se a gente conseguir, cara, fazer o mesmo que a lagarta, tava lá toda estranha na rua, vai para sua casinha e sai melhor do que entrou, eu acho que a gente vai. Acho que temos aí a possibilidade de ganhos com essa loucura que a gente está vivendo. Bom, fica foi fica de última hora, foi bonitinho, não foi? Foi bonitinho. Você só parou de repente, a gente até ficou meio, opa, cadê o resto da história? Eu fiquei refletindo também aqui. Pois é, você parou de repente, pegou a gente aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, o nosso tempo está começando a se esvair. Então, eu queria começar a entrar no caminho da roça, como eu sempre falo em todo o programa. Mas, assim, eu queria que a gente fechasse sempre para cima, né? A gente está falando a gente já abordou vários assuntos, do bem e do mal, enfim, o que é normal, o que é correto. Já fizemos papo cabeça e tal, mas eu acho bacana a gente sempre deixar a nossa mensagem, como a gente deixa sempre nessa reta final de programa. Então, assim, vou começar hoje com você, Márcio, que você agora virou uma borboleta. Vamos saber agora dessa sua Obrigado, Sandro. borboleta que está saindo aí pós-pandemia. O que você tem aí para a gente, considerações finais do nosso M de hoje? Vou pegar esse gancho aí. Acho que as mudanças que a gente está passando não são mudanças pontuais, não. E aí no campo das ideias, né, cara, acho que a gente vai rever muita coisa, inclusive do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, do que a gente acredita ou deixa de acreditar. Eu não consigo entender isso como uma situação passageira, no sentido da vivência que a gente vai ter daqui para frente, do modelo que a gente vai adotar daqui para frente, do modelo de sociedade. Porque esse mundo globalizado e o próprio ambiente online, isso tudo tornou as nossas relações muito mais próximas do que distantes, né? A gente globalizou, então, quer dizer, um cara que a gente nunca falou lá da China, a gente consegue falar, consegue comprar, consegue brigar, consegue ficar revoltado porque o cara transmitiu doença pra gente e começa a xingar, enfim, a gente, nesse ponto, já mudou, né? O que a gente está vivendo de novo é justamente a coisa de voltar para dentro, que a gente estava voltado muito para fora, e agora a gente está tendo que se revisitar. Eu tenho que conviver comigo o dia inteiro. Eu não tenho mais aquela válvula de escape, sabe? Quando eu ia para o trabalho, eu via outras pessoas, eu entrava em outros mundos, eu vivia outras experiências. Agora a gente está tendo que se aturar o dia inteiro, e não é fácil, né? Deve ter gente com mais facilidade, gente com menos facilidade, mas é uma situação difícil, fora aquelas pessoas que você encontra todo dia, que é no ambiente familiar. Então, tudo isso gera uma reflexão, acho que gera também um movimento, embora a gente esteja preso em casa, a gente movimenta aqui dentro para depois movimentar lá fora, né? A gente tem que se movimentar na cabeça, mudar conceito, mudar pensamento, mudar a estrutura da tua empresa, do teu negócio, se reinventar como profissional, e tudo isso é movimento, mesmo que você parado. Então, acho que esses desafios aí são incríveis, é um momento histórico em todos os sentidos, a gente, pelo menos numa história recente, não viveu nada parecido, e acredito que vai ter muita gente saindo de verdade, aproveitando lá a historinha bonitinha da borboleta, muita gente saindo melhor do que entrou. Eu falo isso todo o programa porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que sim, a gente vai ter, como qualquer guerra, vamos ter baixas, né? Mas vai sair gente forte também dessa história toda. Vocês já repararam, já vou passar a bola para o Davi, deixar a nossa convidada Ludmila, Lud, né, carinhosamente chamando de Lud, por último, mas vocês repararam que a gente criou um programa, toda a concepção, a gente criou um programa, a gente conversou, foi tudo no meio digital, a gente nunca sentou para tomar um chopp, até porque foi criado na quarentena. Olha que coisa, a gente está falando, aí nasceu um programa que talvez não tivesse nascido se a gente tivesse cada um ocupado com as suas coisas, né, no pré-quarentena. E a gente nunca sentou, né? Aliás, a nossa ponte foi uma amiga em comum,
e que acabou juntando a gente digital, no meio digital. Bem. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que corrigir rapidamente pós-quarentena, né? Tomar uma cerveja, bater um papo e tal, entendeu? Enfim. Davi, ou água de laranja e de uva. Sim, o que for, o que cada um quiser beber. O YouTube prefere, a gente vai com ele aqui, né? Somos amigos. Vamos na água, no suco. Eu só espero o seguinte, daqui a um tempo, depois que essa pandemia toda acabar, a gente olha para trás e fala o seguinte, pô, como eu vivia uma vida louca no pré-pandemia e eu não tinha percebido, porque de alguma forma eu liguei o automático na minha cabeça e eu achava aquele meu comportamento, aquele meu hábito, aquilo tudo muito normal, mas na pandemia eu parei, eu refleti, eu me questionei, eu mudei e eu saí, o que você estava falando, Márcio, eu saí outra pessoa, do outro lado. E eu acho que esse é a grande missão na nossa quarentena. Daqui a um tempo a gente fala o seguinte, cara, olha como é que eu mudei, olha como é que eu era maluco, cara, que eu fazia essa coisa dessa forma, que eu achava que isso era normal, a forma como eu falava, que eu pensava que eu agia, cara, que maluquice, depois eu tive tempo para parar. Isso é uma coisa, assim, às vezes a gente vê nos filmes que a pessoa ela tem um tempo para parar, mas que ela já está bem velhinha, sabe? A pessoa está bem velhinha, no leito de morte, ela, puta, olha como é que eu fiz merda, olha como é que eu não sei o quê. Agora a gente está nesse momento agora, só que ninguém precisa ser velhinho morrendo, não. A gente está aqui saudável, com a cabeça funcionando, e a gente olha, caramba, peraí, as coisas não precisam ser assim, eu não preciso ser quem eu era ontem, eu posso mudar de ideia. Olha que loucura, até esse momento político nosso que a gente vive, é um momento assim, é um momento muito de mudança, é um momento de, será que eu acredito naquilo que eu acreditava ontem? Se eu mudar de ideia, tá tudo bem, tá tudo mal? Mas peraí, por que eu acreditava nele? Será que eu não era meio assim também? Eu não estou querendo fulanizar as coisas, porque aí a gente vai botar de novo a culpa nos outros. Eu acho que a reflexão é sempre interna, a mudança é sempre interna. Eu espero muito que quando essa pandemia toda acabar, a gente se envergonhe um pouquinho de quem a gente era ontem, porque isso vai mostrar que a gente evoluiu. E, cara, e o que é a vida a não ser a evolução, cara? Nossa, porra, galera, que pensamento agora no final, hein? Vou te falar. Ô, Lud, eu te falei, eu te avisei, aliás, minha amiga Ludmila Petrovich, que participando aqui do programa, eu te avisei há mais ou menos 12 minutos atrás, que é sempre, eu te avisei quando a gente estava no briefing, antes de começar o programa, que eu, a partir do minuto 50 e pouco, eu já vou pedindo para encerrar. Você vê que a gente tem quase 15 minutos que eu pedi para encerrar, você ainda nem falou. Os meus interlocutores. A gente tem uma coisa de rebeldia aqui, Luiz. Quando o Sandro fala, vamos encerrar, a gente começa a falar pra caramba para deixar a situação ruim, entendeu? É impressionante, não deu a palavra ainda, 15 minutos, Luiz. Você vê como é que é a situação aqui do âncora que vos fala. Agora é você, por favor, fique à vontade. Bom, mas depois dessas reflexões aí, eu não sei nem o que dizer, sinceramente. O Davi foi profundo, foi muito profundo. Poxa, foi lindo. Gente, valeu, muito obrigado pela participação, Ludmila Petrovich, Márcio Escudeiro Butterfly, brigadão aí, parceiro. Davi, o filósofo. Nossa, hoje foi muito bom. A gente, de fato, sempre, programas que... a proposta, né, do M sempre foi dessa pegada de reflexões e análises, sempre com muito conteúdo e bom humor, né, para a gente poder fazer com que as pessoas que estão nos assistindo possam refletir, possam vir com a gente nessa onda ou não, mas fica aqui no final, para também não esquecer o pedido de like, né, curtiu ou não curtiu, enfim, comentem, que a gente sempre lê os comentários e muitas vezes a gente até comenta aqui, sugiram pautas, convidados, que segundo o nosso correspondente internacional, Davi, a gente provavelmente não vai conseguir trazer, mas a gente pelo menos, né, participa, né, a gente tenta, enfim. E sugiram uma coisa, participe, a interatividade aqui é muito importante para a gente e para o canal também. Gente, muito obrigado, Lud, muito obrigado, Márcio, Davi. A gente vai ficando por aqui, estouramos o tempo. Sensacional. Muito bom, muito bom. Até a próxima, galera. Aquele abraço. Valeu, beijo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.